Boa tarde a todos. A gente pede desculpas aí uns minutinhos. É que contratempos acontecem. Acontece mais. Então, desculpa. Então, assim. Oi, pessoal, tudo bom? De qualquer forma, enquanto ela se arruma, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à União Municipal Espírita de Petrópolis para mais uma tarde de estudos, de aprendizado, e que possamos aproveitar esses momentos para acalmar um pouco os nossos corações, os nossos pensamentos e aproveitar essa energia boa que essa casa sempre nos dá, nos ajudando a renovarmos as nossas esperanças e fazer com que possamos seguir em frente com a certeza sempre de que dias melhores virão. Nós vamos ler uma página do livro Sempre Melhor, do nosso irmão José Carlos de Luca, para que a gente possa fazer a ambientação e em seguida podemos fazer a nossa prece. Há um princípio na vida que denomino de uma coisa leva a outra. Já reparou que coisas boas costumam acontecer a quem está atravessando a maré alta e que problemas geralmente visitam quem está na maré baixa? Se estiver doente, pense nas coisas boas que você fará quando recuperar a saúde. Se estiver desempregado, pense em você trabalhando alegremente. Se os negócios não andam bem, pense na prosperidade que advirá logo mais. E não somente pense bem, faça algum bem a você mesmo. Um pequeno agrado, uma palavra de estímulo, a lembrança de todas as suas conquistas, a recordação de todos os obstáculos que você superou, a gratidão por suas vitórias. Então, meus amigos, nesse momento vamos procurar elevar os nossos pensamentos ao nosso irmão e nosso Mestre Jesus. Te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, mais uma vez, reunidos em teu nome, buscando o Senhor através dos estudos e dos ensinamentos que aqui recebemos, encontrar a paz em nossos corações, em nossos pensamentos, e não nos deixar envolver, Senhor, pelo desânimo, pela tristeza e pela dor. Como nosso irmão Chico já falava, tudo passa. E que tenhamos então a fé e a esperança nessas palavras, para que mesmo nos momentos difíceis, Senhor, possamos continuar caminhando, tendo a certeza da Tua companhia, do Teu amparo e do Teu amor por cada um de nós. Que Tu possas, Senhor, abençoar esta casa, todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, assim como os nomes que foram colocados ali na cesta, e também nossa irmã Débora, que irá nos trazer os estudos da tarde. Que ela seja assistida e amparada, para que tudo transcorra em paz. Obrigado. Que tenhamos uma excelente tarde e que seja feita sempre a Tua vontade e não a nossa. Que assim seja, graças a Deus. Então, o que me impede de mudar? Quem vai responder? Boa tarde a todos. Desculpa a correria, mas acontece. Eu cheguei.
Hoje a gente vai passar a tarde conversando sobre isso daqui, né? Mudança. Mudança é uma palavra que às vezes eu fico com receio quando as pessoas usam, porque mudar pode ser uma mudança para algo melhor ou para algo pior, né? Então, mudar, a gente vai definir aqui os limites dessa mudança. Vamos lá. Mudar é encarar o novo com coragem, encontrando novos caminhos, novas soluções. Acomodar-se é permanecer como está, desertando da transformação. Então a gente vai fazer como de praxe. Lê e conversa, que aí fica fácil para todo mundo, né? Da gente entender. Tudo que nos traz mudança é um grande assombro. A gente tem medo de mudança, né? Quando nós esperamos alguma coisa, em razão da expectativa, a gente até talvez se adapte um pouco mais. Mas quando essa mudança vem de forma muito rápida, geralmente a gente tem medo e aí a gente para, a gente congela. E é o que diz essa segunda frase: permanecer como se está, a gente deserta, a gente desiste da transformação. Quantas coisas a gente quer que mude, mas nós não nos colocamos a caminho para fazer com que essa mudança realmente aconteça. E aí nós vamos estudar um pouco, conversar um pouco sobre essas perspectivas, que são mudar hábitos negativos, reclamar antipatia à vista, apego excessivo, pré-julgamento, aguardar solução sem ação, consumindo pensamentos alheios e sob o domínio da ignorância. São tópicos que a gente vai passar para dar um sentido à nossa conversa da tarde, né? Então vamos ao primeiro. Mudando hábitos negativos. Vou começar a fazer propaganda. Toda essa palestra nesse livro aqui, Prontidão para a Mudança, uma conquista pessoal do José Lázaro Roberto. Tinha na livraria para vender, não sei se tem para prestar. Pode repetir. Mas está lá embaixo. Herdeiros de milênios, gastos na recapitulação de muitas experiências análogas entre si, vivemos até agora quase que a maneira de embarcações ao gosto da correnteza, no rio de hábitos aos quais nos ajustamos com resistência. Nós somos herdeiros de milênios, né? Se nós formos dizer a nossa idade real, a nossa idade espiritual, nós não temos aquela idade da nossa carteira de identidade, porque nós mergulhamos na Terra por várias e várias vezes. Então, herdeiros de milênios, né? Somos herdeiros do nosso Pai Criador, Deus, e mergulhamos em várias experiências nesse planeta Terra e em outros planetas que nós vivemos e provavelmente planetas futuros, porque vai tudo evoluindo e nós vamos juntos, né? Gastos na recapitulação, porque nós somos teimosos, a gente não aprende na primeira lição, né? Muitas vezes, quantas vezes nós precisamos repetir histórias para aprender alguma coisa, e nessa repetição a gente está perdendo, entre aspas, tempo. Nunca a gente perde tempo. Boa tarde, fica à vontade. Nunca a gente perde tempo, porque todo o tempo gasto conosco na evolução é ganho. Só que a gente retarda um pouco essa evolução, que podia ser em 2 dias, vai ser em 10. Mas tudo bem, todo mundo vai chegar onde tem que chegar. Vivemos até agora quase que a maneira de embarcações ao gosto da correnteza. Lembra aquela musiquinha chata, deixa o tempo me leva eu? Não é dessa música. Por quê? Isso dá uma irresponsabilidade sobre a nossa vivência, sobre a nossa melhora. Eu não posso deixar o vento me levar, eu tenho que saber para onde eu quero que o vento me leve para que eu chegue onde eu quero chegar. Tem coisas na nossa vida que não há controle. Realmente o vento vai levar, que seria o vento da vida, o destino de Deus sobre nós. Mas muitas coisas estão ao nosso alcance, ao controle, é um destino que nos é permitido dirigir. Então não posso deixar o vento me levar, né? Quando hoje nós conversamos com os jovens, a gente observa muito isso, eles estão nessa correnteza, deixa o vento me levar. Você pergunta o que você quer de futuro, o que você tem perspectiva de vida, a maioria diz que não sabe. Depois eu penso, eu não quero nada, do jeito que tá bom. Então você percebe uma geração que está sem perspectivas de futuro. E esse trecho foi tirado de um livro muito bonitinho, muito, assim, ele não é difícil de ler. É um livro muito profundo, ele é pequeno, fininho, pensamento e vida. Também tem aí embaixo, tanto para emprestar, para vender, eu não sei, para emprestar eu sei que tem. Ele é um livro miudinho, mas ele tem um conteúdo robusto, e essa reunião está toda baseada nesses pequenos trechos que ele traz. No rio de hábitos aos quais nos ajustamos sem resistência. Os hábitos bons, nós temos dificuldade de pegar e fazer todos os dias para que seja algo dentro de nós, né?
Para que eu mude um comportamento, eu tenho que criar hábitos que se repetem. Chega uma hora que ele já não vai mais fazer diferença, porque já é um hábito nosso. Só que nós temos a resistência para hábitos bons e cedemos muito facilmente para hábitos ruins. Quantos absurdos não resistem à menor análise da ciência, mas continuam fixados no pensamento das pessoas e se opõem tenazmente a qualquer mudança, levando muitas vezes ao fanatismo? Muitas coisas, com o passar do tempo, vão sendo repetidas, mas ninguém para pensar por que está sendo feito. Vocês já perceberam isso? Tem uma história que eu acho interessante, que era do meu paizinho afetivo, que ele dizia assim, quando ele era criança, o que aconteceu? Aquele conhecimento antigo que ninguém pensa e todo mundo repete. Tinha a avó, ele morava com a avó nessa época, a família, e chegaram um grupo de amigos lá para tomar um café, aquelas coisas mais antigamente que hoje em dia a gente nem faz tanto. E aí começou a sair a tal história que beber leite e comer manga matava. Vocês lembram disso? E a avó dele era uma mulher além do tempo. Uma enfermeira, assim, que sabia mais que os médicos e que olhava, batia os olhos, ela era assim, Dona Tília. É o mesmo nome da tia Tília aqui. Dona Tília, que hoje já estaria com mais de 100 e poucos anos de idade, se estivesse aqui de origem portuguesa. Bom, e aí ela, assim, isso é besteira, a ciência não comprova, isso a gente está falando de 1940 e alguma coisa, tá? Ciência não tem nada a ver, você toma uma vitamina com leite e fruta, não acontece nada, não, porque mata. Aí ela chamou o neto, meu paizinho, falou assim, toma esse copo de leite e come essas mangas aqui que eu já fatiei. Ele era muito guloso, você acha que ele disse, não? Tá bem aí pra teoria, comeu. E ficou ali conversando com eles, brincando, chegou a hora, a avó falou, ó, tá na hora do banho. Ele, tá bom, foi lá pro banho e ficou lá. Só que ele tomou banho de banheira, água quentinha em Petrópolis. O que aconteceu? Dormiu. E aí eles estão lá na cozinha, na sala, conversando e nada dele voltar. Falei, gente, aconteceu alguma coisa. Aí os amigos assim, ó, tá vendo? Ele tá passando mal, foi todo mundo no banheiro. Ele lá deitado no banheiro, mas assim, morreu. O que foi? Aí eu dormi. Isso gerou história na família, tanto que eu vinha saber que ele me contou. E o que significa isso? Uma teoria antiga, que ninguém pensava para pensar, ninguém parava para pensar, que não é real. Hoje a gente não vai numa lanchonete, num restaurante, pega de uma vitamina de frutas, e se a manga estiver no meio, você nem sabe o que você vai tomar. Isso é o quê? É você repetir coisas que você não pensa. Isso é um grande problema para que a gente mude a nossa vida para coisas melhores, porque a gente sai repetindo situações e feitos sem sentido. E a gente não pode ficar nessa. Então, o fanatismo, até levando para questões religiosas, pessoas que fazem excessos que a gente observa, para que flagelar o corpo, impor martírio, se não é o corpo que precisa ser domado, e sim o meu pensamento e o meu espírito, com a vivência e o aprendizado de todo dia. Então, com o passar do tempo, a gente adquire conhecimentos que veem que certas práticas não têm necessidade mais de acontecer. É o que aqui está dizendo. E aí, com isso, a gente não muda, a gente fica congelado naquele tempo. Reclamar. Antipatia à vista. Vocês conhecem uma pessoa que só reclama? Aí você fala assim, fulano, o que a gente faz? Abaixa a cabeça, aqueles lá, hoje pega o escudo do celular, não vi, eu estou atendendo o telefone, né? Assim, é uma salvação que as pessoas modernas hoje têm, né? Porque a pessoa que só reclama, ela traz uma aura de negatividade que ninguém quer ficar perto. Alguém quer ficar perto de alguém muito sujo? Um trabalhador cheio de lama, você vai chegar lá, oi meu amigo, ninguém vai, né? Você fala de longe, oi, tudo bem com você? E a pessoa que reclama de tudo, o tempo todo, é esse estilo de energia, é ruim. Então, se torna antipática. Ela não percebe, nós percebemos. Com o tempo, ela vai entender que está acontecendo alguma coisa, que as pessoas estão fugindo de mim. Mas esse é o tempo dela. E aí vem essa anotação lá da agenda cristã. As suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros uma grama de simpatia por você. Tem pessoas que gostam de se fazer de vítima, de coitadinhas. Ai, meu Deus, a vida comigo é tão cruel, está acontecendo tanta coisa ruim. Ai, sabe? E ela acha que isso, ela vai ter o acolhimento. Vem cá, meu amigo, eu te dou colo, te dou ombro, o que você precisa, né? Só que hoje em dia, infelizmente, a maioria de nós não tem tempo de acolhimento e nem sensibilidade para isso. A gente está passando direto porque cada um está cuidando da sua vida. Um erro humano, né? Nós deveríamos ter tempo para ouvir, para acolher, né? Para prestar atenção no outro, que às vezes o outro só quer falar.
tem nem que dar opinião, né? Ninguém aqui é técnico e sabe o tempo todo o que dizer. Mas só ouvir, para ela, Freud dizia isso, né? Metade da cura já está no ato de você falar. Só que você não fala isso para a parede, né? A gente precisa de um alguém. E se não existe um alguém, eu guardo isso comigo, me torno um vulcão que a qualquer momento vai explodir. Mas reclamar não, é diferente. Você pode até no meio do caminho reclamar. Nossa, é tão difícil, mas olha, o dia está bonito hoje. Vai no meio da conversa, não pesa. Mas uma pessoa que só reclama, ela se torna extremamente antipática no sentido da energia dela ser pesada. Nenhum de nós fica próximo mesmo. E ela, tudo que ela quer é proximidade das pessoas. E tudo que ela não vai ter, porque o efeito vai ser oposto. E aí continua. Temos que exercitar a mudança em nossos costumes viciosos. No entanto, a modificação definitiva é fruto de maturidade, esforço e boa vontade. O que é maturidade? As pessoas acham que maturidade é você ter anos de existência, né? Ah, já tenho 100 anos, sou bem maduro. Não. Pegamos jovens de 10, 15 anos que têm uma maturidade absurda, como pegamos pessoas adultas de 60, 70 que não tem nada na cabeça nem no coração. Maturidade é faixa etária? Nunca foi, nem nunca vai ser. Maturidade é a sensibilidade que cada um de nós tem pela vida, a visão que eu tenho da vida, a minha disposição de ajudar as pessoas, de me colocar na vida para viver, para ajudar e ser ajudado, para buscar conhecimento, para buscar ajuda. Todos os tropeços da vida nos fazem ficar melhor. É estranho isso, né? Todas as nossas dores nos fazem ficar melhores. E isso me faz amadurecer. O quê? O espírito. A minha experiência de vida nessa encarnação. Então, a maturidade tem a ver com o esforço que eu faço para melhorar e a boa vontade que eu tenho nas situações que surgem para mim. Por exemplo, hoje o dia está lindo, céu azul. Se tivesse chovendo, será que a gente estava aqui? Será que eu ia ter vontade de vir, ouvir, estudar, conversar? Não sei. Vai de cada um. Esforço, ter que sair de casa, pegar 2 conduções, ficar presa no trânsito, as coisas todas. Eu tenho força para superar isso? Se eu tenho maturidade de saber que o objetivo final é muito mais válido do que qualquer esforço que eu faça agora. Né? Qualquer um de nós aqui que queira ser um profissional vai ter que estudar no mínimo 4 anos na faculdade. De 5 a 6, já tem especializações e vive estudando. Pelo menos é para ser assim, né? Talvez não com tanto rigorismo, mas a gente tem que estar sempre estudando. Ninguém aprende nada só falando assim, eu quero ser médico, e faz assim, já sou médico. Né? Quantos e quantos anos de estudo, e se for um bom profissional responsável maduro, sabe que vai ter que se atualizar sempre. Então, a boa vontade, o esforço está sempre atrelado com essa maturidade espiritual. Sobre o apego excessivo. O apego aos bens terrenos é um dos maiores obstáculos ao adiantamento moral e espiritual. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Quando eu me apego, eu, pelo menos, eu sou apegada aos meus filhos, isso é fato. Já declarei isso várias vezes. Então, eu sou apegada aos meus filhos. Tá. Né? Sou apegada, gosto deles. Mas, se tem situações em que eu não poderei estar com ele, eu não vou morrer por causa disso. Eu quero que eles sejam cuidados, se alguém pegar emprestado que cuide, tudo bem. Né? A gente zela pelo que a gente tem, que ninguém tem tudo de graça de qualquer jeito. Mas aquele apego que me faz botar ele dentro de um cofre, esconder a chave, depois nem eu sei onde botei, isso é desequilíbrio, isso é excesso. E tem pessoas que são apegadas assim, não só a coisas, mas a pessoas e sentimentos. Quem é preconceituoso tem apego a definições que estão erradas. Vocês já pararam para pensar nisso? Uma pessoa preconceituosa, ela é apegada à convicção que ela acha que é certo. Só serve para ela, mas ela acha que aquilo ali é certo. Um exemplo, quando as pessoas têm várias piadinhas, umas são engraçadas e outras nem tanto, que ficam falando mal da sogra. Aí todo mundo taxa a sogra como má. Não é assim? Isso é um preconceito. E todas as sogras são más? Tem sogra que é mãe, realmente. Não é? Então, isso é um apego de ideias, é um apego de sentimento que você não é flexível a perceber que as coisas mudam. Então, o ser apegado não só a coisas materiais, mas a questões emocionais. Eu sou tão apegada a essa cidade, eu não quero conseguir um trabalho, mesmo não tendo trabalho, me surge uma oportunidade de trabalhar, sei lá, em Curitiba. Eu vou para lá, adoro essa cidade. Tudo que eu gosto tem aqui, mas eu não tenho um centavo para pagar suas contas e nem se alimentar. O que a gente faz? Fica apegado à cidade ou vai dar uma chance para a vida de nos colocar numa situação melhor, a
ponto de talvez depois poder voltar para cá. Percebem que o apego não é só as questões físicas. As questões físicas às vezes são mais fáceis de você se desvencilhar do que essa ideia concretada dentro da gente, que a gente se apega para tudo, até para justificar erros, para justificar situações, comportamentos. Isso é um apego. E esse apego é muito perigoso, porque na maioria das vezes a gente não percebe. Entrar no reino de Deus é assumir a posse de quê? Das belezas do templo divino que habita incondicionalmente em todas as criaturas. Não importa se você é membro de determinada organização religiosa ou se não pertence a nenhuma delas. Os sentimentos de amor pertencem à religiosidade que cada um desenvolve em seu íntimo. Olha que interessante. Entrar no reino de Deus não é de qualquer jeito e de qualquer forma. Eu preciso ter dentro de mim a posse de algumas coisas internas. Certeza da vida, fé, bondade, bons hábitos, sede de conhecimento, fazer o bem às pessoas, mas a si mesmo. Porque falamos muito de fazer bem ao outro, mas ninguém fala de fazer bem a você mesmo, porque as pessoas acham que isso é egoísmo, e não é. Joana de Ângeles fala logo de cara, para você poder ajudar alguém, você tem que ter se ajudado primeiro. Porque se você não tem nada, você não dá nada. Se eu tenho aqui 10 bananas e vou dar 5 para o Fernando, beleza, eu tenho. Agora eu chego para ele e falo assim, queria tanto te dar uma caixa de bananas, mas eu não tenho. O que eu vou dar a ele? Só vontade dele de receber alguma coisa que eu não tenho para dar. Então, entrar no reino de Deus é uma questão muito mais de foro íntimo do que só construções externas, né? Essa posse a gente precisa ter, e aí não é apego, é necessidade de construção de uma vida melhor, de uma perspectiva de vida melhor. Belezas do tempo divino. Outra questão que a gente não observa, a gente vê muitas mazelas que a gente carrega. Eu sou preguiçoso, eu sou ansioso, eu fico triste, eu fico depressivo, né? Todas as coisas pesadas a gente sabe muito bem como é que nós somos. Mas a gente tem dificuldade de ver as virtudes. Eu sou paciente, eu sou educado, eu sou gentil, eu sou amigo dos meus amigos, eu me preocupo com as pessoas. Essas qualidades nós temos e dificilmente a gente observa elas. Só que para entrar nesse reino de Deus eu preciso dessas. E não chegar na porta lá de São Pedro, né? Fazendo uma analogia, uma figuração, bater na porta e falar, olha, eu tenho várias mazelas, mas eu estou tentando consertar. Não é isso que a espiritualidade maior quer. Ela quer saber de você as coisas boas que você já tem, porque é ali que você vai investir para ser melhor. As coisas ruins todos nós temos. E é uma luta constante de que a gente vai melhorando. Isso é praxe, é uma regra geral para pessoas encarnadas no mundo de provas e expiações como nós. Né? Se a gente não tivesse isso, não estaríamos aqui. A gente já está no mundo de regeneração. E esse segundo parágrafo, ele é muito importante porque diz, ó, não importa se você é membro de determinada organização religiosa, ou seja, não é só o espírita, ou só o católico, ou só o evangélico, o budista, o islamita, que tem a chave da porta da salvação. O que importa é essa religiosidade que cada um tem dentro de si. O que é religiosidade? É você se ligar a Deus, a energia maior, seja o nome que você der, de corpo e alma. Não importa em que templo religioso a gente vai estar. O que importa é que isso esteja dentro de nós. A vontade de crescer espiritualmente, a sede de trabalho, de querer fazer o bem ao outro, de querer se melhorar, mesmo que eu não possa fazer coisas grandes externas, eu posso ir trabalhar para que eu seja um ser humano melhor. Então, não importa o rótulo religioso, importa o que há dentro de mim. Pré-julgamento. Não julgueis para não seres julgados. Está lá em Lucas, no Novo Testamento. Nós temos uma música da evangelização, que eu não lembro a música direito, eu lembro desse texto. Quando você aponta um dedo para o vizinho, tem 3 apontando. Você lembra dessa música? Você lembra disso? Vocês lembram dessa música? Quem é aí da evangelização? Tem uma musiquinha que a gente canta para as crianças e que fala, quando você aponta o dedo para o vizinho, tem 3 apontados para você. Ou seja, você aponta o defeito lá, mas os teus. Porque você tem, todos nós temos. E esse julgamento é isso, você observa o outro, julga o outro, diz que sempre a grama do vizinho está mais verde que a sua, mas também você não faz nada para melhorar a sua. E aí vem, ó, todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Por que então, a vez de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos? Quando nós desencarnamos,
reencarnarmos daqui a 100 anos, porque daqui a 100 anos nenhum de nós vai estar aqui, serão outras gerações, vão perguntar para nós o que nós somos, o que nós fizemos e não o que nós tivemos. E aí, será que a gente está preparado para dizer, pelo menos assim, olha, eu tentei vencer certas coisas, eu ainda não consegui, mas eu tentei. E sem jogar culpa em ninguém, nem em situação nenhuma. Ah, eu sou assim por causa do meu pai, da minha mãe, por causa do governo, por causa da cidade. Porque sempre há uma justificativa negativa que, na verdade, não justifica a nossa falta de querer fazer as coisas boas por nós mesmos. Nós precisamos vencer, corrigir e modificar a nós, não é o outro, né? É igual um casal. Começam a namorar, a namorada acha que vai mudar ele e ele acha que vai mudar ela em várias coisas. Isso é erro. Ninguém muda ninguém. Nós nos adaptamos na convivência. Algumas coisas até se modificam, melhoram, mas não há imposição. Se houver imposição, você tem que, lembra? Tem que é horrível? Ninguém tem que nada. Você tem a tua maturidade para saber a necessidade de mudança. Ninguém precisa falar para você, a não ser que você esteja em terapia. Aí ali você tem uma conversa diferente. Mas assim, no dia a dia, quem manda no nosso corpo é quem? Ninguém, gente. Ai, meu Deus, obsessor. Quem é que manda no nosso corpo? Nós. Quem é que manda na nossa vida? Vocês falavam, nós estamos animados. Não somos nós. Isso nunca pode ser esquecido, porque a vida faz com que a gente esqueça isso e a gente acaba indo na moda social, tentando nos colocar em caixinhas sociais e que, igual patinhos, a gente cai. Quer ver um exemplo? Eu estava conversando com o Fernando, meu namorado. Não é isso que eu aqui. Justificar os Fernandes. Conversando com o Fernando na Bala, a gente estava passando com um carro ali na Palácio de Cristal, tá um engarrafamento, né? E aí eu comentei com ele, falei, que coisa, né? Ele assim, que foi? Todas as meninas, a maioria que eu estou vendo agora, está todo mundo vestido marrom, bege, caco, preto. Era impressionante. Aí eu fui ver, a moda de inverno são essas cores. Para quem vai, nada contra, tá? Mas assim, eu fiquei boba de ver que as pessoas não botam um rosa, um azul, nada. Todo mundo segue uma moda que às vezes no corpo não fica nem legal. Vocês já repararam nisso? A moda, agora vamos ficar com as meninas, a moda de afinar a sobrancelha, agora já não é mais, vocês já viram? A outra moda que era ter seios fartos, agora a moda é estilo bailarina. Aí eu pergunto, quem somos nós? Quem são vocês? Porque nessa confusão de afina a sobrancelha, coloca busto, tira busto, bota bege, tira marrom, você tá onde? O que você gosta? Porque você ficou nesse troca-troca e daqui a pouco você já nem sabe mais o que você quer, porque você está seguindo a moda, uma caixinha social, que não é você. Por que Deus nos permite reencarnar tantas vezes? Para que a gente seja o que a gente veio ser. Jesus é o modelo e guia de comportamento, de ensinamentos, de moral, né? De energia. A aula dele era percorrida por quilômetros, as pessoas sentiam. Isso é o nosso objetivo de vida, que um dia a gente consiga curar e consolar as pessoas, só que a nossa presença muda. Isso sim é um modelo. O resto é tentativa de chegar a isso, só que a gente esquece. E começamos a seguir pessoas da mídia, coisas que não fazem o menor sentido na nossa vida. E tem pessoas que entram numa depressão profunda, principalmente a juventude, que está em construção, porque não é magra, porque a cintura não é fina, porque não tem altura, porque o cabelo. E tem pai e mãe que não percebe isso e às vezes vai incentivando a pessoa a ficar numa situação psíquica muito cruel, muito difícil. Na escola existe uma competição acirrada. O bullying não vem à toa. Porque existem caixas dentro da escola que se você não se encaixa, você está fora, você vai sofrer penalidade por isso. Isso é real. Isso acontece nas nossas escolas aqui, fora do Brasil, é real. E para que a gente tem que ensinar as pessoas a serem iguais umas às outras? O uniforme a gente usa na escola para padronizar os alunos daquilo, mas isso era antigamente, hoje é uma competição. Em primeiro lugar, na faculdade de medicina, né? Botam lá a foto da criança, do jovem. Então, hoje não é uma padronização para eu saber que essa criança dessa escola que está perdida na rua, você desviou de propósito, pegar ela e levar para a escola. Hoje a padronização é de intelecto para quê? Para que aquela escola tenha mais alunos e ganhe mais dinheiro. Nem sempre conteúdos de intelecto, muito menos os de moral.
Percebe como está tudo muito invertido e a gente acaba viajando nessas ondas sem parar para pensar igual o leite com manga? E não, meu filho não. Eu estava vendo esses dias no Reels no Instagram que a menininha estava falando com a mãe, não sei se vocês viram, que o fulaninho lá, o garotinho de 3 anos, empurrava ela, chutava ela, eu acho que chegou a morder ela também. E a mãe, como é que é? Não conta essa história direito. Ela falou, mas você não falou com a professora? Não. Mas a professora viu ele fazendo isso. A professora fez o quê? Falou para ele não fazer isso comigo. Só. O que vocês acham que a mãe ensinou para ela? Morde ele, mas... Se vira. A mãe falou para ela assim, olha, a primeira vez que eu vou falar contigo, eu não vou repetir. Se ele te empurrar, você vai empurrar e vai correr para a professora. Se ele te chutar, você chuta ele e corre para a professora e fala. Porque você não é saco de pancada. Porque no seu corpo ninguém mexe, só você. Tem mãe e pai que falam isso para filho hoje? Não, mas é necessário. Nós somos de uma geração que é uma coisa um pouco mais pacífica. A minha escola até era, mas tinha bullying também, mas não nesse nível. Hoje, o aluno pega a cadeira e joga em cima do professor, né? Tem vários professores aí com uma série de problemas por conta dessa pressão. Filanzinho. E aí o que acontece? Você não tem que ensinar o seu filho a se defender, você não vai ensinar ele a pegar a cadeira e quebrar em cima da pessoa, mas a se defender, não é um empurrão para ele bater com a cabeça, né, ter uma lesão, mas assim, um empurrão para ele bater onde você sair e ficar apanhando, sendo mordido, chutando. E a professora vem não falar nada, só não faz mais isso e não resolver. Então hoje nós temos que ter uma postura defensiva, de proteção e de ensinar a se defender. É isso aqui, vencer, corrigir e modificar. Vocês acham que na época dos nossos tataravós era permitido isso? As mulheres podiam estudar, gente? Como é que nós fomos criadas por mulheres que sofreram uma opressão muito grande? Quando é que isso vai parar? Eu tenho que despertar e parar de repetir esse comportamento, senão meus filhos, né, vai estar todo mundo na mesma carreirinha. Alguém tem que parar isso e falar, olha, com você ninguém levanta a voz. Com você ninguém estica a mão para te pegar. Você não precisa matar o outro, mas você tem que se dar o respeito, senão você vai chamar alguém superior para fazer com que isso pare. E muitas vezes esses que oprimem é porque ele não tem nenhum retorno de opressão. Né? A pessoa cresce, a gente vê muito isso em crianças. Adolescentes também, mas em crianças é mais. Quando aquele que apanha, ele grita, e ele ameaça de bater, os outros sosseram. Porque ficam com medo. Então, o que o ser humano precisa? Se colocar. Não na agressividade. Não sair batendo todo mundo, não é isso. Mas se colocar. Quantas vezes nós deixamos de nos colocar em reunião de família no Natal, no aniversário, que a gente vai ficando calado, porque muita confusão? Quantos sábios a gente já viu? Quantos sábios já nos fizeram mal? Por que a gente não chega e fala com toda a educação? Olha só, não gostei do jeito que você falou. Comigo, esse tipo de conduta e conversa não rola. Isso é ser sem educação, gente? Falando desse jeito que eu estou falando? Isso precisa ser dito. Ah, mas era meu pai, minha mãe, meu irmão, meu chefe. Não importa. Com a educação se fala tudo. No lugar certo, no momento certo, se fala tudo. E a gente precisa aprender a fazer isso. Porque o Cristo fazia isso. Vocês viram o Cristo em algum momento submisso? Fugir de uma situação porque não queria enfrentar? Não. O momento mais enérgico que ele teve foi nos vendilhões do templo, quando ele viu que lá dentro estavam fazendo comércio, né? Porque ele entra falar que não pode, que é a casa de pai, diz as escrituras que ele saiu derrubando. Eu tenho muita dificuldade de achar que ele derrubou uma coisa, mas tinha memória, não ia machucar ninguém. Mas ele chegou firme, ele acabou com a bagunça. E aí essa postura. Voltando aqui, aguardar solução sem ação. Isso é o nosso erro. Um pouco disso que a gente já está falando. Muito bem, meu filho. Apaixone-se pelo trabalho. Embriague-se de serviço. Somente assim atenderemos a nossa edificação interna. Está lá no livro Nosso Lar. Tudo que a gente precisa para mudar a nossa vida é nos colocar em ação. É isso que eu falei agora. Para nós chegar junto e ensinar como tem que se defender. De nós nos posicionarmos em situações que parecem difíceis e constrangedoras, mas a gente tem que se posicionar. Porque
que ninguém é capaz. Por que o outro pode pisar em nós? Aonde está escrito isso? Por que o outro não aprendeu a ter respeito comigo? Porque às vezes eu fui omissa. Tem horas que a gente tem que... Tem um conto antigo que diz assim, era um sábio que estava num povoado, ele ficava indo de povoado em povoado pregar. E iria sair desse povoado A para o povoado B, no meio de um deserto. E todo mundo do povoado disse assim, não atravesse o deserto, contorna e vai para onde você quer ir. Ele disse, mas por quê? Ah, porque mora uma serpente, como que essa serpente falava, tá? Tem uma serpente ali que é muito cruel, que pega as crianças, os animais, então não entra no deserto, contorna. Aí ele chegou perto do deserto, ele olhou assim, poxa, eu vou ter que contornar, isso vai demorar mais, depois em linha reta, que é de menor distância, e foi do deserto afora. Chegou no meio do deserto, ele olhou, não vai ter serpente nenhuma, pelo menos hoje ela não vai aparecer. Passou. Quando ele está quase chegando, não é que ela vem? E aí ela foi para cima dele, o que você está fazendo aqui? Esse território é meu, eu vou te morder, eu vou te matar. Falou várias coisas para ele, ele só ficou ouvindo. Ele era sábio, né? Ele falou assim, minha irmã. Ela já ficou espantada, porque chamou ela de irmã. Né? As outras pessoas chamavam ela de tudo que era nome, de irmã. Ela era brava. Que coisa feia, você não sabe que você é uma serva de Deus como eu? As pessoas não te fazem mal, por que você é tão agressiva? Você não pode ter um sermão na serpente. Ela ficou, ai meu Deus, ela está fazendo tudo errado, nem foi bom. E ele atravessou, foi lá pregar. Na hora que ele voltou, a mesma coisa, tem que ir para o povoado de cá. Contorna, não passa, não vou passar. Passou. E aí ele atravessou o deserto todo e não achou a serpente, não entendeu nada. Voltou para esse povoado e o pessoal que estava em festa, parecia bom, todo mundo serelepe. E aí, assim, o que está acontecendo? Ah, que nós descobrimos a toca da serpente, amanhã nós vamos acordar cedo e vamos matá-la. Como assim? Você não sabe. Depois que você foi embora, ela veio para cá com aquela voz sonsa, dizendo que ela agora era boazinha, que tinha tomado conhecimento da vida e que não ia morder mais ninguém. É óbvio que a gente não acreditou, porque ela devia estar armando alguma para cima de nós. Então a gente viu para onde ela ia e agora a gente vai matar ela. Aí o sábio deu um sermão no povoado. Que coisa feia, vocês não podem fazer isso. Nanana. Acabou a festa, cada um foi para sua casa. E aí ele voltou para o deserto e começou a procurar a serpente. Chega e encontra ela numa toca toda machucada. E aí ela chorando falou, tá vendo o que aconteceu comigo? Fui seguir os seus conselhos aqui, eu vou me matar. Aí ele vira para a serpente e diz assim, esse é a moral da história que eu quero que vocês entendam. Eu falei para você não morder ninguém, mas eu não disse em momento algum que você deixasse de mostrar os seus dentes. Isso se chama defesa pessoal. Entende? Voltando. Aguardar solução sem ação é isso. A gente fala e a gente não faz. Não se aprendem coisas novas quando se acomoda aos padrões antigos, uma vez que estes não mais se adaptam à dinâmica das transformações. Eu tenho uma vida pacata. Eu quero melhorar minha vida. Consigo um emprego em outra cidade. Eu vou ter que mudar de casa, eu vou ter que jogar coisas fora, eu vou ter que fazer uma série de coisas. Só que eu não quero. Vai ter transformação? Eu consigo manter o padrão antigo indo para uma coisa nova? Se eu compro roupas novas e o meu armário está entulhado, o que vai acontecer? Ou essas roupas novas vão ficar do lado de fora do armário, uma bagunça. Ou eu vou ter que ir no armário e começar a arrumar aquilo dali e ver o que eu posso doar, jogar fora. A transformação tem que acontecer com o impulso das nossas mãos. Se eu não fizer, não vai acontecer nada de transformação. Consumindo pensamentos alheios. Isso aqui a gente faz demais e não percebe, principalmente hoje com a vida digital gritando nos nossos ouvidos. Olha só. Com naturais exceções, todos nós adquirimos o costume de consumir os pensamentos alheios pela reflexão automática. E, em razão disso, exageramos as nossas necessidades. Está lá no livro Pensamento e Vida. Exemplo, sair no celular, sei lá. O que pode ser no celular? Tênis novo, todo mundo pode usar tênis. O tênis é macio, é isso, é aquilo, cara, mas todo mundo gostou do tênis, todo mundo vai fazer economia para comprar o tênis. Aí chega alguém para nós e fala assim, não compra não, porque todo mundo está falando desse tênis, mas ele não é tão bom assim não. Ah é? Que bom que você me avisou. Aí a pessoa não compra o tênis. Só que depois ela fica sabendo que o tênis era uma maravilha. Mas eu não entendi isso. Por que ela ouviu aquele que disse para não comprar e ela mesma não foi na loja experimentar para ver se ficava bom e pezinho?
Por que eu me deixo levar pela opinião do outro quando diz que você é feia, que você não é inteligente, que você não é esforçada, que você está gorda, que você está magra, que você não vai dar certo na vida, ou que você não é bom para nada, que você não presta? Por que a gente ouve essas vozes? Porque não faltam vozes para falarem isso. Quantos pais e mães massacram os filhos dizendo essas coisas na época do crescimento e a criança cresce com essa ideia o resto da vida? Porque você não vai dar nada certo para você. Você é incapaz de fazer alguma coisa direito. Quantas pessoas têm esse eco ainda aqui dentro, vidas e tempos afora? Por que a gente ouve isso? Por que nós não ouvimos alguém sincero quando diz, nossa, você é uma pessoa muito legal? Você é uma pessoa fiel, você é um amigo de verdade, você é honesto. Quando falam assim, a gente até se assusta, né? Com elogios e fala assim, nossa, não deve estar falando verdade. Por que a gente está tão acostumado com as coisas ruins sobre nós e não as boas? Por que eu tenho que me envenenar com a opinião do outro? Quando alguém chega para nós e fala assim, porque eu acho que você tinha que ter vindo com um casaco vermelho, uma calça de listas de laranja e bolinha roxa. Aí você fica, gente, eu estou mal vestida. Aí eu começo a ficar constrangido e escondo todo mundo, né? Porque eu estou ouvindo a opinião dela. Só que quando ela fala isso, qual deve ser a nossa resposta? Você acha? Que legal, essa é a sua opinião, mas não é a minha. Dá licença. Você é mal educado? Não, você só está falando o que você acha, porque ela também falou o que ela achava. Mas com essa voz, né? Briga. Por que nós não mostramos para o outro o limite que ele tem para achar as coisas? Porque a regra que ele tem só serve para quê? Para ele. Se nós todos fôssemos equilibrados, se nós todos fôssemos conscientes da vida, não existiriam as leis civis. A gente já está desempregado. Já pensou? Val, Fia, o pessoal do direito, todos nós vamos estar desempregados. Porque todo mundo andar tudo na linha, não ia precisar da justiça como é, que é injusta. Só que nós não sabemos. Nem as leis divinas, 2026 anos, a gente tenta entender os ensinamentos de Moisés, um pouco mais à frente de Jesus. Quando amadurecemos na fé, passamos a exercitar novos métodos e fazendo, no tempo certo, suscitar novos hábitos em substituição às crenças que já não servem mais para novas situações. Se eu tenho hoje uma situação, hoje são 11 de julho de 2026. Quando nós estávamos em 1º de janeiro de 2026, vocês pensavam que iriam viver tudo que vocês já viveram até aqui? Nesses 6 meses? No dia 31 de dezembro, 1º de janeiro, a gente faz um monte de pensamento, né? Vou melhorar isso, vou fazer aquilo, vou não sei aonde, vou fazer não sei o quê. E o tempo vai fazendo, a gente não faz nada. Hoje, nessa data de hoje, quantas dores a gente já viveu? Quantas angústias, quantos medos, quantas conquistas, quantas pessoas e lugares novos nós conhecemos e a gente nem imaginava. Então, coisas novas precisam de espaço. Coisas antigas precisam de ir para o lugar que elas pertencem. Não no presente, nem no futuro. Só aquilo que realmente vale a pena. Isso significa coisas, objetos, sentimentos e pessoas. Às vezes a gente tem amigos antigos que já não cabem na nossa história. Porque já pensam diferente, porque nos põem para baixo, porque nos puxam para trás. E a gente fica com medo de se afastar. Mas a gente não tem que se afastar brigando. A gente pode se afastar sendo cordial, gentil, fraterno, mas não levar essa pessoa a ponto de conviver tanto comigo e me deixar mal, depressiva, não acreditando na vida, desfazendo dos meus sonhos. Aí de novo eu estou dando poder para o outro mandar na minha vida, quando só eu posso mandar nela. Sobre o domínio da ignorância. Quem estudou na UCP muito tempo atrás deve ter lembrado do padre Eliar, que era um padre que dava CMR na faculdade, Ciências Morais e Religiosas. E ele deu aula, já estava bem velhinho, mas ele era um barato, né, o jeito dele. Aquele jeitinho sempre entrava na sala, botava as coisas em cima da mesa e rezava o Pai Nosso. Ele não começava uma aula sem fazer isso. E ele era muito bravo. Tanto que no dia de prova ele levava um tubo de cola dentro da manga da batina. Porque ele sabia que ia pegar a gente colando, pegava a cola, fazia assim, na cola e pá. Ele era bem gentil. E ele chegava às vezes na sala já chamando todos nós de ignorantes. Tinha aluno que já montava de parte para cima dele.
Como me chamar de ignorante? Porque ignorante, quando você chama alguém, é como se fosse um palavrão, você está ofendendo o outro, né? Mas ele fazia isso de propósito, já para instigar a gente a aprender. Ele deixava dar aquele conflito na sala e falava assim, vocês já sabem o que é ignorante, né? Até eu sou. Aí o pessoal ficava assim, por quê? Porque ignorante é aquele que já deveria saber algo que ele ainda tem e não saber. Então, eu sou ignorante de uma série de coisas, vamos supor das leis de trânsito, direção que eu ainda não sei. Eu sou ignorante nisso, mas eu posso aprender a qualquer momento, vou deixar de ser. Então, a ignorância é quando você deixa de aprender coisas que você já podia dominar. E nós somos esses ignorantes em matéria de lei divina e universal, porque a gente já pode acessar esse conhecimento e a gente não está preso de não querer fazer. Olha só, nesse círculo vicioso vive a criatura humana, de modo geral, sob o domínio da ignorância, procurando enganar-se depois do berço, para desenganar-se depois do túmulo, aprisionado no binômio ilusão, desilusão, com que despende longos séculos, começando e recomeçando a senda em que lhe cabe avançar. Está lá no livro Pensamento e Vida. Nós ficamos numa briga tão grande conosco mesmo, com a vida social, que a gente fica assim, a gente se engana depois do berço, a gente nasce e adquire coisas materiais. Quanto mais coisa material eu tenho na minha vida, menos eu olho para dentro de mim, menos dói, porque olhar para dentro de nós dói, porque a gente vai ver um monte de coisa que a gente precisa melhorar. E aí, quando eu desencarno, essas coisas materiais que eu me contaminei a vida toda, eu não levo nada para de lá, eu vou dar de cara comigo mesmo, que eu não tenho nada. E aí eu fico nesse processo de ilusão e desilusão. Eu me iludo o tempo inteiro para depois ter uma desilusão. Exemplo, eu tinha um amigo, eu estou tão decepcionada, tão desiludida, porque ele fez assim assado comigo. Foi você que se iludiu, porque você não viu o que era. Paixão é assim, né? Quando a pessoa está apaixonada, ela fica cega. Por isso que a paixão é efêmera, ela passa. Quando a pessoa ama, ela vê todos os defeitos, mas continua gostando porque o amor é muito maior. Entendem a diferença? A ilusão e a desilusão é isso. Eu preciso enxergar a vida como ela é para que eu não venha dizer que me enganaram. Não, você não viu. Por que você não viu? Porque dói, porque dá trabalho, porque tem que ter esforço, tem que ter vontade, e a gente não tem. É mais fácil você mastigar alguma coisa que já está bem diluída do que alguma coisa que você vai ter que mastigar com mais esforço, né? Como Deus é amor e fomos criados na simplicidade e na ignorância, isto é, imperfeitos, nada mais natural que esse processo de enganos e desenganos, ilusão e desilusão, ocorra na trajetória de nosso crescimento espiritual. Ou seja, não há solução mágica diante das leis de Deus se formos criados para, no decorrer de milênios, alcançar a purificação da alma. Haveremos de começar e recomeçar ao longo dos séculos inúmeras existências físicas. Então é assim. Quando eu erro, quando eu tenho uma conduta que depois eu avalio, nossa, fiz besteira, eu errei, primeiro pensamento, tudo bem, e não sentimento de culpa. Tudo bem. Porque o erro, ele é um impulso para que eu acerte, ele não é uma âncora que me afunde no buraco. Isso a gente aprende errado na escola, porque quando a gente dá um exercício, eu estava vindo para cá e a gente viu um rapaz que era filho da minha professora de português, que era brava na quinta série, na sexta, não. E ela massacrava a gente quando a gente levava os exercícios de casa, tinha dever de casa, né? Aí ela ia corrigir. Aí ela olhava assim, fulano, o que você respondeu na 1? Que absurdo, você não leu? E, nossa, massacrava. Então ela ia um por um triturando. O que a Débora fazia? Pegava minha borrachinha, estratégia, a gente pegava minha borrachinha e jogava no chão. Quando ela ia olhando, não estava vista. E aí, raramente ela me chamava, porque eu tinha medo, porque ela massacrava. Ela não falava assim, nossa, Débora, você errou, isso aqui é tão fácil, olha só. Ela não tinha esse acolhimento. Ela era muito brava. E por ela ser brava, todo mundo tinha medo da aula. Como é que eram as notas das provas? Baixas. Porque ela desestimulava a gente a estudar, a querer aprender. Porque ela era muito brava. E era grosseira. Hoje em dia ela ia ter problema se ela fizesse aquele jeito, do jeito que os alunos são, né? Mas tudo bem, passou. Mas é isso aqui. Quantas vezes a gente começa e recomeça situações para que a gente aprenda, né? Eu aprendi a ficar jogando a borracha, uma estratégia, viu, gente? E aí até agora a gente falou de coisas que impedem a minha mudança, né? A nossa mudança. E é uma mudança que eu botei barra para melhorar. Então o que a gente faz para melhorar?
Rotina construtiva. Eu preciso construir uma rotina de vida que me faça crescer e não que me prenda como âncora. Não será lícito, porém, de modo algum, desprezar a rotina construtiva. É por ela que o ser se levanta no seio do espaço e do tempo, conquistando os recursos que lhe enobrece a vida. Então a gente precisa de rotina. Criança e adolescente precisam de rotina. Até os animais, os nossos pets, precisam de rotina. Isso me faz ter segurança. Vou pular aqui e vou para o outro. Fazer o bem sempre. Não é fazer o bem, tipo, eu vou sentar aqui e o Fernando puxa a cadeira para mim. Ele fez um bem, foi um cavaleiro. Mas é o bem assim, de ouvir aquela pessoa que está precisando de ouvir, mesmo que eu não esteja com vontade, mesmo que eu não saiba o que dizer, ela só quer falar. Isso é ser bom. É emprestar o seu coração no para alguém que está precisando de acolhimento. Então, ó, fazer o bem sempre. Quantas pessoas já o fazem, ninguém sabe, pois agem no anonimato, atendendo aos irmãos do caminho, tendo como galardão o bem-estar íntimo, que se expressa em regozijo intraduzível do coração pela felicidade do servir. Eu vou fazer o bem para as pessoas só para que eu me sinta bem de fazer algo e fazer bem a alguém. Eu não faço para aparecer, eu não faço para competir com ninguém, eu faço porque é da minha índole ajudar alguém a atravessar a rua, abrir a porta para alguém passar, falar palavras de incentivo, isso é ajudar. Exame da consciência, Santo Agostinho fazia isso. Toda noite ele dizia que ele fazia um exame do dia inteiro para saber o que ele tinha feito de bom e de ruim. Precisamos examinar as nossas condutas. Lembra do julgamento? A gente olha para o outro e tem os 3 dedinhos para nós. A consciência são esses 3 dedinhos, que precisa olhar para dentro e ver as coisas que a gente pode melhorar. Todos temos, independente de crença, a mais importante de todas as religiões, a consciência, que é a lei de Deus em nós. E somos confiando em nós mesmos e em Deus, o operário de nossa construção evolutiva. Ou seja, eu não preciso de ninguém para que eu cresça. Eu preciso viver em sociedade porque o ser humano é um ser agregado. A gente não consegue ficar em isolamento. É natural. Mas eu não posso criar dependência. Eu tenho que criar prazer em estar com o outro, porque com o outro eu também aprendo e a gente troca. Mas não uma dependência que me faça dizer que sem ninguém eu não sou nada. Tem um monte de música de dor de cotovelo que fala assim: sem você eu não sou nada. Oração é o outro incentivo para que a gente mude para melhor. Em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te de que a prece pode trazer-te sugestões divinas, ampliar-te a visão espiritual e proporcionar-te soluções abundantes. Quando a gente está naqueles momentos de angústia, que não tem ninguém, nós temos a oração. Para quê? Para que a gente fale com Cristo, ou com a espiritualidade maior, e a gente consiga um facho de luz sobre nós para dar forças, para dar visão e sabedoria, para que a gente encontre caminhos, né? É por esse motivo que vemos no Cristo, divino marco da renovação humana, todo um programa de transformações viscerais do espírito. Jesus não veio transformar ninguém para a parte externa, mas sim para a parte interna. Esse é meu livro, eu botei a capa para vocês verem. O que o Cristo ensina? Que nós olhemos para nós mesmos, né? Vós sois deuses, vós podeis fazer muito mais do que eu faço. Vós sois luz, vós sois o sal da terra. Porque Ele sabia e sabe do nosso potencial. O único que não sabe do nosso potencial somos nós mesmos. Isso é incrível, né? A gente olha o outro, observa a conduta do outro, o potencial do outro, mas eu não sou incapaz de olhar as minhas possibilidades positivas de criação. Então, que a gente saia daqui hoje nessa tentativa de mudar a nossa vida, olhando para dentro de nós, trazendo à tona o que é de melhor. Porque o que é de ruim, eu vou consertando no caminho. Mas o que eu preciso mostrar para as pessoas, para a sociedade, para mim mesmo, são as coisas boas, que eu escondo de todo mundo. Eu não mostro quanto eu sou educada, quanto eu sou gentil, quanto eu sou inteligente, sem competir com ninguém. Só mostrar o que somos. E a gente só veio aqui para isso, para tentar ser melhor e não para competir com ninguém. E não para ver as mazelas que tem. Mazelas todos nós temos. Porque estar nesse mundo não é mesmo, infelizmente. A gente está se preparando para, mas ainda não somos. Então que a gente saia essa tarde daqui também pensando nisso. Temos muitas coisas boas para mudar a nossa vida e mudar de quem está ao nosso lado, mas trazendo as positividades. Vocês voltem para casa em paz. Nós agradecemos a Débora pela apresentação, pelo estudo, pelas reflexões que a gente conseguiu.
certeza vai sair daqui com muita coisa para pensar, né? O que a gente tem que mudar. Tá? Tá? A gente vai chamar a Nilza para fazer a nossa prece de encerramento e em seguida nós temos uns recados para passar para vocês, tá bom? Antes da prece, eu tenho que começar agradecendo a Débora, né? Que salva pelo longo. Bom, gente, vamos lá. Jesus, Mestre amigo, querido, que está sempre conosco em todos os momentos. Queremos te agradecer por esta tarde, por esta casa, por termos escolhido estar aqui contigo, Senhor, aprendendo um pouco mais dos teus ensinamentos, nesta doutrina que tanto nos acolhe e nos esclarece. Pelos estudos que a Débora trouxe, para que possamos levar para apreender e colocar no nosso dia a dia, que somos nós, sim, que podemos cuidar e mudar a nossa vida. Toda a mudança, todo o conhecimento, toda a sabedoria está na nossa consciência. Queremos te agradecer também, Senhor, pela evangelização que acontece nesse momento em casa, pelos estudos que daqui a pouco acontecerão. E hoje, Senhor, nosso coração está em festa. Queremos te agradecer, Senhor, porque a nossa pequitita Maria já está em casa, está bem, está junto de seus familiares. Depois de mais de um mês hospitalizada, graças a ti, Senhor, ela já está no seu lar, no seu cantinho. E isso aquece os nossos corações, serena a nossa alma, Senhor. Mostra o quão importante é ter fé em ti e saber que cada dia tu estás tomando conta de todos nós, que ela é um Espírito tão grande, tão maravilhoso, teve tanta força, tanta coragem para lutar, e hoje ela está lá, no cantinho dela, na caminha dela, com os familiares. E nós te agradecemos imensamente por isso, Senhor. Queremos também, Senhor, que neste momento a tua paz e a tua luz possa se fazer presente em todos os corações amargurados, que sofrem, encarnados e desencarnados, que se encontram em todos os lugares desse planeta. Obrigada, Mestre, por tudo. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, gente, os recados que nós temos para passar para